Bom dia a todas, a todos e a todes. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher hétero cis, branca, olhos verdes, cabelos médios a longos, tenho 52 anos de idade. Nesse ato, eu estou trajando uma blusa branca com um blazer azul com riscas brancas. E gostaria inicialmente de agradecer o convite formulado pelo Instituto de Filosofia da Universidade Federal do Pará, representado pela professora Maeli Ramos, como também gostaria de agradecer o convite da doutora, minha colega Mônica Rei Moreira, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público, e também gostaria de cumprimentar todas e todos e todos os presentes, assim como também meus colegas, doutora Viviane e doutor Tiago, que também aqui se encontram para falar sobre essa temática de tanta relevância, que diz respeito à prevenção e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar. E eu assumi o exercício do cargo, do primeiro cargo da Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e Direitos Humanos de Belém, que tem atribuição específica e exclusiva na área da educação, em janeiro de 2023. E tão logo eu assumi, fiz o levantamento das principais demandas e processos que aqui tramitavam, eu tive o panorama de que a maior parte desses processos versavam sobre questões estruturais da questão física dos prédios escolares, tanto da rede de educação estadual como da rede de ensino municipal. Também a maior parte desses processos versavam sobre a questão da qualidade da merenda escolar, da questão da gestão democrática escolar, nesse caso, com relação à atividade regular dos conselhos escolares, mas também verifiquei procedimentos em que havia notícia de violência no sentido amplo, envolvendo membros da comunidade escolar, tanto violência envolvendo alunos entre si, alunos contra professores, professores contra alunos, gestores contra professores, professores contra gestores, servidores contra alunos e contra docentes, e vice-versa. De imediato, eu busquei reunir com esses segmentos e realizar inspeções in loco naquelas escolas que já havia notícia, por partes interessadas ou em procedimentos já em andamento, de sérios problemas no âmbito das relações interpessoais dos membros da comunidade escolar, fosse no próprio ambiente escolar, fosse no entorno daquela escola. Eis que, em março desse ano, eu já vinha fazendo audiências extrajudiciais, inspeções presenciais nas escolas, reuniões com os segmentos representativos da sociedade civil, que atuam na defesa do direito à educação com qualidade, sobretudo os sindicatos de classe ou os sindicatos representativos de pais e mestres. Também já vinha reunido com o Conselho Municipal de Educação e com o Conselho Estadual de Educação, e articulando também com alguns colegas que atuam nas áreas de garantia de direitos humanos, principalmente das minorias, tais como a questão das minorias raciais e das minorias envolvendo orientação sexual. Nesse contexto, em março desse ano, do conhecimento de todos, ocorrem os episódios em âmbito nacional e em âmbito local de atentados reais, de atentados de violência física, com resultado morte de alguns deles, perpetrados em unidades educacionais, inclusive de educação infantil, como foi o caso emblemático de Blumenau, e aqui especificamente no estado do Pará, aqui próximo de Belém, em uma escola do distrito de Coraci, em que um aluno esfaqueou outro aluno que apenas não veio a óbito em razão da rápida e exitosa intervenção médico-hospitalar. Nesse contexto, diante desse panorama, e que aí se segue todo um contexto de intimidação por meio das redes sociais, muito discurso de ódio tendo divulgado tanto nas redes sociais internas das unidades educacionais, como nas redes sociais em geral, Twitter, Instagram, Facebook,
sempre no sentido de anunciar ataques no âmbito das escolas, inclusive com data marcada, e isso foi um fenômeno que ocorreu em âmbito nacional e que vai, por óbvio, também produzir o acionamento do Ministério Público em suas diversas esferas, seja no âmbito da própria Promotoria de Educação, como no âmbito das promotorias que lidam, seja com ato infracional, seja com a área penal propriamente dita, e o contexto que eu já vinha apurando envolvia violência física ou violência ficta, que é a violência psíquica, que é a ameaça, que é a intimidação, por parte tanto de alunos, muitas vezes menores de idade, como por parte de adultos, quais sejam servidores, pais, gestores, que eu já tinha catalogado, já vinha instrumentalizando em procedimentos específicos. Quando ocorre essa demanda, tá, de pânico em âmbito nacional e de diversas situações acionando a promotoria, no sentido de ameaças nas escolas e postulando-se a atuação do Ministério Público, eu passo, então, a articular com os órgãos da segurança pública, em primeiro lugar, mas sem olvidar que o processo de, sobretudo, discurso de ódio e intimidação por meio das redes sociais, que gerou pânico social e o temor das famílias, inclusive em permitir que seus filhos frequentassem as aulas após longo período de distanciamento social, tinha causas muito mais profundas do que os episódios concretos e atentados ocorridos em escolas de todo o país. De imediato, então, no âmbito da Promotoria de Justiça da Educação de Belém, antes mesmo de terem sido editadas recomendações, normas pelos órgãos nacionais do Ministério Público, no caso, o Conselho Nacional do Ministério Público, ou mesmo dos órgãos de administração superior do Ministério Público, foi instaurado na Promotoria de Justiça da Educação de Belém um procedimento administrativo com a seguinte finalidade, que é o procedimento administrativo 217, hífen 3 de 2023, tendo por objetivo fomentar e fiscalizar as políticas públicas destinadas à prevenção e ao enfrentamento da violência em todas as suas modalidades no ambiente escolar, com ênfase para a gestão das redes públicas de ensino municipal e estadual em Belém, incluindo a mobilização interinstitucional, interna e externa das áreas de educação, segurança pública, saúde, assistência social, direitos humanos e outros setores vinculados, direta ou indiretamente, à questão. Por óbvio que a escola não vai, em si mesma, ser capaz de enfrentar e solucionar uma problemática social que transcende aos próprios limites e muros das escolas. Na realidade, o ambiente escolar ele é reflexo daquilo que a sociedade vivencia. Eu visito escolas em bairros periféricos, com contexto de violência no seu entorno, que não sofrem violência no âmbito interno, que a comunidade apoia as atividades da escola com todas as problemáticas estruturais, que o conselho escolar funciona de forma regular, que não há notícia de enfrentamento interpessoal, que os alunos são respeitados pelos professores e vice-versa, que os gestores têm uma excelente relação com a comunidade escolar, e escolas com estrutura excelente física, com corpo docente completo, com coordenação pedagógica, com educação especial, estrutura de atendimento, com gravíssimos problemas de relações interpessoais, seja entre alunos, seja entre docentes, seja entre gestores. Daí porque, por óbvio, que se identifica que as causas que ensejam a ocorrência da violência, seja a violência psíquica, psicológica, a intimidação, como a violência física, que se traduz em bullying, atentados físicos, ameaças, intimidações, ofensas verbais, que geram o adoecimento mental, seja de alunos, seja de professores, e os sindicatos me reportaram, o incremento após a pandemia do índice de doenças laborais decorrentes de sofrimento psíquico, depressão, melancolia, como também exacerbação da agressividade, seja por parte de
alunos, seja por parte de pais, seja por parte de professores e gestores. Nesse primeiro momento, então, o objetivo da promotoria foi e continua sendo buscar a união de forças e o enfrentamento da questão por todos os setores especializados. A escola, ela não tem, por exemplo, que montar o protocolo de segurança para enfrentamento das situações de crise em que há uma situação concreta de um ataque ou um atentado, seja individual, seja coletivo. Mas a escola tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada quando um indivíduo, seja integrante ou não daquela comunidade escolar, por exemplo, ingressa na dependência da escola portando armas, sejam armas próprias, sejam armas impróprias, mas letais, capazes de agredir de forma, inclusive, fatal um ser humano. A escola, por óbvio, ela não tem expertise para montar um protocolo de segurança, que é próprio dos órgãos de segurança pública, quais sejam Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, pelos especialistas. A escola também, ela não vai saber como proceder, muitas das vezes, no atendimento psicológico de uma família que está em processo de adoecimento ou em processo de violência intrafamiliar ou doméstica. Mas ela precisa e deve identificar os casos em que o comportamento de um aluno, ou de uma aluna, ou de um professor muda a partir do contexto que ele vivencia na sua vida social ou na sua vida familiar. Porque foi isso que, em muitos casos, eu detectei. Inclusive no caso que aconteceu aqui recentemente em Coraci. O aluno ele já vinha demonstrando graves problemas emocionais e familiares. Ele tinha histórico de suicídio na família, que ele havia testemunhado. Ele era um aluno de excelente desempenho em relação com os professores e colegas, e no último ano ele passa a apresentar um comportamento arredio, um comportamento melancólico, um comportamento que denotava preocupação. E ele, inclusive, reportou isso para uma professora e fazia desenhos que também indicavam o seu sofrimento psíquico. Mas a escola não sabia como agir. No incidente em que ele esfaqueia o colega, a vítima permaneceu por quase 20 minutos aguardando o atendimento pelo SAMU. E a escola não tinha primeiros socorros e nem sabia como agir, que poderia ser, inclusive, e felizmente não foi, fundamental para aquela vida ser salva. Ele conseguiu ser atendido a tempo, mas o tempo que se esperou e não se utilizou os primeiros socorros já demonstrava que a escola não estava preparada para lidar com aquela situação. Eu ouvi muitos relatos de violência sexual ainda no âmbito escolar, do tipo importunação sexual como um tipo de contato sexual indevido por parte de membros da comunidade escolar. Eu ouvi muitos relatos de alunas, sobretudo, porque a violência sexual ela toca a questão de gênero, de alunas que vinham com histórico de violência sexual, tanto no ambiente doméstico como no ambiente escolar, perpetrado por servidores e por docentes, infelizmente. E ouvi muita cobrança dos pais com relação às providências do sistema de segurança pública e do sistema de justiça. E encontrei situações de campanhas promovidas contra alunas que tiveram coragem de denunciar a violência que sofriam por parte de docentes. Elas eram as mentirosas, elas eram revitimizadas pelo fato de terem tido coragem de denunciar aquilo que sofriam. E houve campanha dentro da escola dizendo que elas estavam mentindo, que elas estavam acusando alguém inocente, sendo que eram várias as vítimas reportando. E os pais pedindo providências com relação à conduta daqueles indivíduos, que não era apenas um. Então, quando eu instaurei um procedimento para fomentar e fiscalizar as políticas públicas, era primeiro no sentido de reconhecer a finitude institucional ou a incompletude institucional da escola. Hoje, há um grande movimento pelas equipes que devem, com toda certeza, existir no âmbito dos sistemas de ensino, com profissionais da assistência, da psicologia e do serviço social. Mas esses profissionais não vão substituir os serviços de atendimento na área de saúde pública e na área da assistência social. Grande parte do adoecimento psíquico vem também de causas geradas pela desigualdade social, da pobreza, da desigualdade econômica, da falta de recursos no seu ambiente doméstico, que a merenda escolar, em certa medida, tenta suprir.
Muitas das vezes o aluno vai para a escola porque ele não tem alimento na casa dele, a gente sabe disso. Então, é dever do Estado garantir a educação, como é dever do Estado também garantir as políticas de assistência social e de saúde, porque as pessoas adoecem em razão da pobreza, adoecem em razão da fome, adoecem em razão do desespero pela sobrevivência em busca dos recursos econômicos. É difícil o desenvolvimento da aprendizagem de um aluno que está preocupado com o alcoolismo do seu pai, que está preocupado com o desemprego da sua mãe, que está preocupado com o adoecimento mental das pessoas da sua família. Então, não adianta se falar em prevenção e enfrentamento à violência sem se falar na questão da erradicação da pobreza, sem se falar na questão dos benefícios sociais que têm que ser assegurados às famílias. Daí porque o procedimento ele não foca só na interlocução com a segurança pública. Ele foca na fiscalização das políticas que aqui têm que ser integradas. E quando eu coloquei na delimitação do objeto a articulação interna e externa, é porque eu sei que também a promotoria da educação ela vai enfrentar limites institucionais. Ela vai enfrentar limites institucionais, como, por exemplo, com relação à responsabilização criminal dos agentes ou responsabilização infracional. Eu posso e devo receber os relatos de eventuais condutas ilícitas por parte de adultos e por parte de menores integrantes da comunidade escolar, mas eu não tenho atribuição para fazer a sua persecução, a sua responsabilização jurídica. Eu vou trabalhar na política de garantia da educação com saúde e com segurança no ambiente escolar e no entorno da escola. Mas eu não posso também, nem tenho pernas para fazer uma interlocução mais profunda com as políticas de segurança pública específicas, seja com a Polícia Militar, seja com o controle externo da atividade policial, porque existem outros colegas que trabalham nisso. Eu sei que, por exemplo, o encaminhamento também de um aluno em processo de adoecimento mental pode exigir medicação, apesar de eu também saber que a medicação é o último recurso. Mas se o menino que, por exemplo, foi o responsável pelo atentado no distrito de Coraci, tivesse sido atendido psicologicamente e tivesse, talvez, recebendo a medicação adequada para o controle da sua ansiedade, para o controle da sua depressão, para o controle da sua mudança comportamental de agressividade, inclusive sob medicamento, talvez o episódio não tivesse ocorrido. E a escola ela não vai ter essa retaguarda de atendimento psiquiátrico, por mais que ela tenha uma equipe interprofissional de assistente social, de psicólogo, de pedagogo especializado, ela não vai ter a retaguarda de atendimento psiquiátrico para identificar esses casos que são mais sérios. Eu vou precisar também, então, de articular com os colegas que atuam na área da saúde e da defesa da pessoa com sofrimento mental, porque o encaminhamento de um adolescente ou de um professor ou de um gestor para a rede de atenção básica à saúde e para a rede de atenção psicossocial, quando é o caso, quando eu tenho, por exemplo, a problemática de consumo de substância entorpecente, que vai transcender a questão, por exemplo, também de enfrentamento ao tráfico de drogas, porque o menino ele pode tanto ser usuário da substância entorpecente, como ele pode já estar envolvido com tráfico. Eu trabalhei durante 8 anos no sistema socioeducativo e 90% dos casos de adolescentes que praticavam atos infracionais patrimoniais reportavam que eram usuários ou ex-usuários de substância entorpecente. E grande parte deles praticava os atos patrimoniais, violência patrimonial, para obter dinheiro para adquirir e consumir substância entorpecente, ou já estavam com envolvimento com crime organizado de tráfico de drogas. Tanto que, na época, eu tinha articulação com o Ministério Público do Trabalho, que defende a tese de que adolescente que pratica comércio ilícito de entorpecentes pratica uma das piores formas de trabalho infantil, apesar de ser um trabalho ilícito. Ele está trabalhando. Mas é muito difícil, muitas das vezes, você fazer o sistema de justiça compreender que, para além daquele ato ilícito de tráfico de entorpecente, existe uma pessoa que está buscando sobreviver, inclusive de forma ilícita, mediante articulação com crime organizado. Essa área também, senhores, na promotoria da educação, eu vou enfrentar limites institucionais, porque eu trabalhava com isso no sistema socioeducativo. Mas na educação eu não vou ter essa articulação. Até tenho ido no Conselho Municipal de Entorpecentes, também já vou buscar uma articulação com o Conselho Estadual de Entorpecentes. E falar de enfrentamento à violência também é falar da prevenção ao uso excessivo de álcool e drogas. E eu também venho tendo articulação com os centros de apoio operacional, nesse sentido, venho participado de reuniões
tratando sobre a temática do uso excessivo de substâncias entorpecentes, que é diretamente relacionada à prevenção de violência. Porque eu reúno também com entidades da sociedade civil como o Unicef, que tem metodologia apropriada para uma escuta sensível à população jovem. E o que eles já mapearam? Que nesse processo pós-pandemia de adoecimento psíquico das pessoas e de acirramento da questão econômica, da desigualdade social, quando os adolescentes, sobretudo, entram em processo de adoecimento e ideação suicida, quem é a rede de apoio com que eles contam, e isso é pesquisa do Unicef, certificado, a rede de apoio que eles declaram são eles mesmos. Eles não recorrem a pai, mãe, a professores, ou muitas das vezes a um parente mais distante. Eles recorrem entre eles. Eles sabem entre si o que está acontecendo. E muitas das vezes eles não sabem o que fazer. E quando acontece um ato extremo de suicídio, aquele colega que já sabia que o menino não vinha frequentando a escola, o menino ficava em casa, o menino fumava papoula, porque isso o Unicef também nos reporta. Quando é um aluno da classe média alta, a família tem retaguarda para levar para atendimento psicológico, para levar para neurologista, para levar para psiquiatra e para entrar com a medicação, ou para mandar para uma clínica de desintoxicação. Na periferia, não. Se o CAPSI de Belém não consegue atender a população infanto-juvenil, porque vem gente do estado inteiro ser atendida aqui. Se eu fiz inspeção no mês de março com a colega que trata da questão da saúde mental, da Promotoria de Deficientes Idosos, no CAPS Álcool e Drogas Adulto de Belém, que é o de melhor estrutura, o estadual, e tive relatos dos servidores que eles vêm recebendo adolescentes por ordem judicial do estado inteiro, sobretudo quando esse adolescente está sendo responsabilizado pela prática de ato infracional e faz uso de substância entorpecente e desencadeia comportamento agressivo, dentro de uma estrutura que não é adequada para atendimento de pessoas com menos de 18 anos, porque o protocolo de atendimento de um adolescente não é o mesmo protocolo de atendimento de um adulto. O profissional ele tem que estar preparado. Esse adolescente que chega, por exemplo, atendimento lá por ordem judicial ou encaminhado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, ele tenta fugir, ele pula muro, ele promove a maior confusão lá naquele espaço, porque ele está privado da liberdade dele e ele aproveita aquele momento de atendimento na área da saúde para obter a liberdade dele de volta. E eles não estão preparados para receber esse público, mas eles recebem por quê? Porque não tem retaguarda de atendimento no CAPS-I, que é o CAPS de alta complexidade de atendimento infanto-juvenil. Sequer existe um CAPS infanto-juvenil especializado no atendimento do uso excessivo de álcool e droga, que também é um protocolo específico, diferente dos demais casos de adoecimento psíquico. Então, após a instauração desse procedimento de interlocução com diversos setores da sociedade civil organizada e órgãos estratégicos da segurança pública, da assistência social e da saúde, eu passo a instaurar os procedimentos específicos das políticas que já estão sendo desenvolvidas. Em âmbito federal, depois da instauração desse primeiro procedimento administrativo, que eu posso chamar de guarda-chuva, eu instaurei um segundo procedimento, que é para fiscalizar o Programa Nacional de Segurança na Escola, instituído pelo governo federal, através do Ministério da Justiça. E fiz mediante uma interlocução com o Ministério Público Federal, porque também os recursos orçamentários são diminutos, eu também tenho ciência disso. Não se pode cobrar do município e do Estado, dentro desse contexto, a implementação de políticas específicas que vão onerar as despesas orçamentárias com contratação de profissionais, reforço da segurança, seja por policiais militares, viaturas, equipamentos, armamentos, instalação de sistemas de câmera de segurança, também a contratação de assistentes, de psicólogos, isso tudo tem um impacto orçamentário. E eu preciso saber os recursos que vêm da União, para também subsidiar isso em âmbito municipal e estadual. E eu instauro esse procedimento para acompanhar o que, no âmbito da SEDUC e da Secretaria Municipal de Educação, está sendo implementado a partir dessa política nacional que vai ensejar a transferência de recursos orçamentários. Paralelamente a isso, eu tenho outros procedimentos. Eu tenho um procedimento direcionado à interlocução com a questão da tutela das minorias. Falar de violência também é falar de racismo estrutural.
A maior parte das pessoas também que sofrem bullying dentro do ambiente escolar são os alunos que integram essas minorias raciais. O racismo ele ainda está presente nas escolas. A discriminação de gênero também, e por orientação sexual. A maior parte dos suicídios, e esses são dados também do Unicef, são de meninos e meninas que não se enquadram no perfil patriarcal de heterossexual cis. Aqueles que desviam desse padrão social de orientação sexual sofrem e, infelizmente, adoecem mais mentalmente. E as próprias estatísticas demonstram que a sua expectativa de vida é muito menor do que a das outras classes e categorias sexuais. Então, eu também venho acompanhando essas políticas de inclusão social, seja no enfrentamento ao racismo, seja enfrentamento à discriminação de qualquer gênero. Falar de violência é enfrentar isso, é enfrentar esse adoecimento que as pessoas vivenciam em razão da discriminação. Em suma, a gente precisaria de um outro seminário para tratar de todas essas facetas que envolvem a questão da violência e que não se resume só à interlocução, por exemplo, com o sistema de justiça, com o sistema de segurança pública. Aqui dentro do Ministério Público, eu estou me esforçando ao máximo para me integrar com colegas de outras searas que também vão trabalhar com situações atinentes à violência que ocorre no ambiente escolar ou no entorno do ambiente escolar e que precisa ter um olhar sensível, principalmente na área da saúde mental. Eu queria agradecer, eu fico à disposição, inclusive, para outros eventos, para que a gente aprofunde mais. Estou tendo interlocução também, antes que eu me esqueça, com a Assembleia Legislativa, porque muito se depende do Poder Legislativo, inclusive para regulamentar normas de âmbito federal, de âmbito estadual e também municipal, para a tutela desses direitos e implementação dessas políticas, inclusive com a garantia de recursos orçamentários, em âmbito estadual e em âmbito municipal. E isso é da alçada do Poder Legislativo. E eu estou tendo uma interlocução também direta com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e também já tenho contato com alguns representantes do Parlamento Municipal, com a Câmara de Vereadores. Enfim, eu estou buscando a união de forças, porque eu sei que no âmbito da promotoria da educação, eu não vou sozinha conseguir desempenhar um bom trabalho para a construção ou fortalecimento das políticas que são necessárias a essa prevenção e ao enfrentamento da violência. Muito obrigada e, como eu disse, eu fico à disposição de outros momentos, de outros debates, que a universidade tem um papel estratégico e fundamental, porque também tem os dados, inclusive as pesquisas científicas, que podem confirmar tudo isso que está sendo debatido aqui. Muito grata.